Ave, minhas imperatrices e imperadores, salve, meus reis e rainhas. Salutationes, admiratoris imperii Romani, iterum vos hic adere gaudio est. Imaginem estar uma noite in uma rua escura di Roma, non a Roma dos imperadores e do immenso poder ainda, mas in uma Roma republicana, in continua ascensão, no começo do quarto século antes de Cristo. Porém, uma cidade sitiada, faminta e à beira da aniquilação. Caminhar à noite in um qualquer ponto da cidade era extremamente perigoso. Tinha ruas que já estavam em ruínas. Um saque violento por um exército bárbaro estava em andamento. Para o mundo, as notícias que estavam chegando era que Roma já tinha caído. A única esperança da civilização romana residia em um punhado de soldados refugiados no alto da collina do Capitólio, sem saber o que fazer no momento, quase esperando o fim. Esta é a história de um milagre improvável que salvou a cidade de ser apagada da história. Uma história de ambição, desespero e, por fim, a redenção de um povo. Esta não é uma lenda de deuses ou heróis de guerra, mas a história de uma invasão silenciosa, de um ataque surpresa que falhou por uma razão inacreditável: o grasnido de um grupo de aves. A salvação de Roma não veio da força das armas, mas sim da vigilância de um grupo de animais sagrados. Vamos nos aprofundar na lenda dos gansos do Capitólio, o Campidoglio, o evento que salvou Roma da total destruição. Vamos explorar a famosa frase "Vae victis" e, claro, a história de como a simples vigilância dos gansos mudou o destino de Roma para sempre. Para entender a lenda dos gansos, precisamos primeiro nos transportar para o ano de 390 a.C., um dos momentos mais sombrios da história de Roma. Naquela época, Roma não era a potência que viria a ser. Era uma cidade-estado em crescimento na Península Itálica, mas ainda vulnerável. O perigo veio do norte, na forma de uma tribo celta conhecida como Gauleses Senones, liderados pelo seu chefe guerreiro, Breno ou Brennus no latim, cujo significado celta é corvo, um epíteto dado a líderes prestigiosos. Os romanos subestimaram o perigo. O confronto decisivo aconteceu no rio Alia, a apenas 18 quilômetros de Roma, e nós veremos esta batalha com maiores detalhes em um documentário futuro, como também falaremos mais pela frente sobre Breno.
Aproveito para confirmar mais uma vez que todas essas referências a vídeos futuros para outros personagens ou eventos romanos estão todos marcados por nós e que no menor tempo possível serão realmente abordados, nenhum excluído. As legiões romanas, acostumadas com as vitórias, foram pegas de surpresa pelo ímpeto dos gauleses. O ataque foi tão rápido e devastador que a batalha se transformou em um verdadeiro massacre. O exército de Roma foi completamente destruído. Foi uma derrota tão vergonhosa que a data ficou marcada nos anais romanos como um dia de luto nacional, a Clades Gallica ou tragédia gaulesa. O trauma foi imenso e a estrada para a cidade agora estava aberta. Após a derrota no Rio Alia, o pânico tomou conta de Roma. Muitos cidadãos fugiram em desespero, mas uma pequena parte, composta por soldados, jovens e os cidadãos mais corajosos, se refugiou no topo da collina do Capitólio, o último bastião de resistência. O restante da cidade, porém, estava completamente desprotegida. Mas uma cena de heroísmo silencioso se desenrolou nas ruas vazias. Um grupo de nobres anciãos, homens que haviam sido cônsules, pontífices e senadores, se recusou a fugir. Vestindo suas togas de cerimônia e sentados em suas cadeiras, que cada uma parecia um trono real, eles esperaram a morte em suas próprias casas, oferecendo suas vidas em sacrifício pela pátria. Quando os gauleses de Breno entraram na cidade, eles ficaram em choque ao verem esses homens, anciãos sim, mas majestosos, sentados, imóveis. Por um momento, os gauleses hesitaram, pensando que fossem estátuas ou até divindades. Mas a tensão foi quebrada quando um bárbaro, em um gesto de curiosidade, tentou tocar a barba de Marco Papírio, um desses nobres romanos. Papírio o golpeou com seu bastão de marfim, e este ato de desafio foi o sinal para o massacre. Os gauleses, enfurecidos, mataram todos os anciãos e, em seguida, saquearam e incendiaram a cidade, reduzindo Roma a um monte de ruínas. Com a maior parte de Roma em ruínas, os gauleses de Breno acamparam nas margens do Rio Tibre. O cerco ao Capitólio se arrastava e os gauleses, impacientes, decidiram que a única forma de tomar a fortaleza era com um ataque surpresa, uma escalada noturna que pegaria os últimos defensores de surpresa.
Na calada da noite, os gauleses iniciaram o seu plano. Eles tinham conhecimento preciso da colina, espionagem da época, e encontraram uma passagem secreta, uma trilha rochosa e íngreme. Como fantasmas, eles escalaram de forma extremamente silenciosa a encosta, por usando as fissuras da pedra para se apoiar. Eles conseguiram evitar as sentinelas e, por último, os cães de guarda também, que, de acordo com a lenda, estavam famintos demais para dar importância à situação e dar o alarme. Como amante dos cães e dos animais em geral, a defesa deles gostaria de acrescentar o relato de Plutarco, que disse que os cães em Roma eram usados apenas como animais de guarda, mas foram negligenciados demais e estavam morrendo de fome. A desnutrição os deixou fracos, letárgicos e, crucialmente, com seus sentidos de alerta comprometidos. Porém, quando tudo parecia perdido, a lenda se revela. No topo da collina, no templo dedicado à deusa Juno, grupo de gansos sagrados sentiu a presença dos invasores. O historiador Plutarco nos dá uma bela descrição da cena na sua obra Vidas Paralelas e, mais exatamente, no livro de Camilo. Mas havia alguns gansos sagrados perto do templo de Juno, que eram bem alimentados o resto do tempo, mas naquele momento, sendo negligenciados, pois os alimentos mal bastavam, estavam em dificuldades. Agora, esse animal é certamente por natureza muito vigilante quanto à sensibilidade e temeroso de ruídos, mas aqueles, tornados insones e agitados também pela fome, logo perceberam a aproximação dos gauleses, correndo contra eles com gritos. Acordaram a todos, quando os bárbaros, para não passarem despercebidos, não poupavam o barulho e atacavam com mais violência. O grasnido alto e ensurdecedor dos gansos, sagrados para Juno, e, sendo animais sagrados, poupados mesmo com a enorme escassez de comida, este grande barulho alertou Marco Manlio Capitolino, herói da defesa que correu para a muralha. Com grito de alarme, ele derrubou o primeiro invasor, desencadeando a reação dos outros soldados romanos. Eles conseguiram repetir o ataque e com isso salvaram a collina e a esperança de Roma. A vitória não foi de uma legião, mas sim de homem e grupo de gansos, os verdadeiros guardiões da cidade naquela noite fatídica. Mesmo após o ataque falhado, o cerco continuou. Mas as condições nutricionais eram péssimas não apenas para os romanos e os seus animais, mas para os gauleses também. Os suprimentos estavam começando a escassear. Negociações começaram e Breno concordou em se retirar da cidade se os romanos pagassem o resgate de 1000 libras de ouro. Eu fiz cálculo desse valor bastante aproximado, só para ter uma ideia, baseando-me no valor aceito pelos historiadores, que considera que uma libra romana
era 327 gramas, portanto 327 mil gramas de ouro. Digamos então que dá um valor que fica entre 210 e 250 milhões de reais. Roma concordou, mas durante a pesagem, o chefe gaulês dimostrou sua falta de honra a usar pesos falsos para exigir mais ouro do que o combinado. Quando o tribuno Quinto Sulpício protestou, Breno giocò sua espada na balança in un gesto di total desprezo pelos vencidos e exclamou: Vai victis, ou seja, ai dos vencidos. Uma frase que se tornou um símbolo de humilhação para Roma. E Tito Livio, no seu Aburbe Condita, livro 5, capítulo 48, linhas 8 e 9, nos conta a cena dessa forma. Em seguida, o Senado se reuniu e instruiu os tribunos militares a negociar os termos. As negociações foram concluídas com um encontro entre o tribuno militar Quinto Sulpício e o líder gaulês Breno. 1000 libras de ouro foram fixadas como preço para o povo que em breve governaria todas as nações. A esse ato já vergonhoso, somou-se um ultraje injusto. Os gauleses trouxeram pesos falsos, e diante dos protestos do tribuno, o insolente gaulês adicionou sua espada à balança, proferindo uma frase intolerável aos romanos em ai dos vencidos. O significado não foi apenas a derrota em si, mas a humilhação total e a perda de direitos dos perdedores diante dos vencedores. Quando Breno a pronunciou, ele estava zombando dos romanos, mostrando que, naquela situação, eles não tinham poder para reclamar das condições injustas do resgate. Não tinham poder para reclamar de nada. Eles só podiam aceitar o que o vencedor lhes impunha. Mas o desfecho não seria como Breno e os seus gauleses esperavam. Marco Fúrio Camillo, um general romano exilado anos antes por haver cometido um crime de apropriação indébita, havia sido chamado de volta para liderar as tropas restantes. Camillo, que obteve pelo Senado o cargo de ditador com poder absoluto, chegou a Roma justamente em meio à negociação do ouro. Ele negou a validade do acordo de resgate, pois ele, como autoridade máxima de Roma no momento, não havia consentido. Ele gritou para Breno uma frase que se tornaria tão famosa quanto a de seu adversário: Non auro sed ferro patria, recuperanda est. A pátria, Roma, deve ser salva não com ouro, mas com ferro. Em seguida, Camillo atacou os gauleses. A batalha foi curta e decisiva, e os gauleses, famintos e exaustos, também foram totalmente aniquilados. Camillo, o segundo fundador de Roma, não apenas salvou a cidade, mas também restaurou a honra de seu povo. Ele se tornou um grande herói e morreu anos depois por causas naturais. E Marco Manlio Capitolino, o herói humano do Capitólio, alertado pelos grasnidos dos gansos. Ele foi aclamado como o salvador de Roma e ganhou uma popularidade imensa. No entanto, sua ambição política e o fato de ter defendido os plebeus, tentando incitar uma revolta popular contra a elite patrícia, o levaram a ser acusado de querer se tornar o rei.
In aqueles tempos da Roma republicana, que odiava ferozmente a monarquia, isso era visto como um crime máximo. Para o Senado, Marco Manlio Capitolino estava utilizando a sua imensa popularidade para uma tentativa de estabelecer uma tirania pessoal. Apesar de ter salvado o Capitólio, Marco Manlio foi condenado à morte e giocado da mesma rocha Tarpeia, de onde ele defendeu a cidade. Sua história serve como um alerta sobre a fragilidade da glória e a ironia do destino. A lenda dos gansos do Capitólio é mais do que uma simples história de heroísmo animal. Ela nos oferece uma janela para a mentalidade dos romanos, uma mentalidade que via a intervenção divina em cada aspecto da vida. Para eles, a salvação de Roma não foi uma mera coincidência, mas um sinal claro de que os deuses estavam com eles. Os gansos de Juno não eram apenas aves, eram os mensageiros do destino, os guardiões sagrados que alertaram os romanos quando a própria razão e a vigilância humana falharam. Em homenagem à lenda, os romanos passaram a realizar cerimônias anuais com um cão desonrado pendurado na forca, enquanto um ganso era carregado em uma liteira, em uma clara demonstração de quem foi o verdadeiro herói. Abro um parênteses. Essa parte da história que envolve desprezo e ferocidade com um animal, claro, mexe conosco, com a gente do século 21. Do outro lado, de qualquer forma, é fascinante pensar que para os romanos o valor de um animal estava ligado ao seu dever. Os gansos, sagrados para a deusa Juno, alertaram a tempo e foram celebrados. Os cães, por sua vez, segundo eles, falharam em sua missão de guardas e foram desonrados por isso. É uma cena que nos faz refletir sobre como a nossa relação com os animais mudou drasticamente ao longo do tempo. Fechado parênteses. No local do templo de Juno no Capitólio foi erguido o templo di Juno Moneta, cujo nome Moneta significa aquela que adverte ou aquela que aconselha, em homenagem aos gansos que deram o aviso. Mais tarde, no 289 a.C., praticamente um século depois, a primeira casa da moeda de Roma foi construída ao lado desse templo, e a palavra moeda, em várias línguas modernas, tem sua origem justamente desse nome, uma prova de como essa lenda dos gansos do Capitólio se enraizou profundamente na cultura romana. A história dos gansos nos mostra que a grandeza de Roma, em seus primórdios, residia em sua capacidade de perseverar contra todas as adversidades, de encontrar esperança quando não havia mais nenhuma, e de reconhecer que a proteção não vinha apenas das espadas,
mas também de um chamado silencioso de um animal sagrado. Eles foram, de fato, os verdadeiros guardiões da eternidade romana. E assim chegamos ao final de uma das histórias mais dramáticas e fascinantes da Roma Antiga. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, explorando os detalhes e os segredos da lenda dos gansos do Capitólio. Esperamos de coração que essa jornada tenha sido tão interessante para você quanto foi para nós ao prepará-la. É um grande prazer compartilhar essas narrativas que, por vezes, se perdem no tempo. Agora, queremos saber a sua opinião. Qual parte dessa história te impressionou mais? Foi a ironia do destino de Marco Manlio Capitolino, o herói que salvou a cidade apenas para ser condenado à morte? Ou o ato de sacrifício dos nobres anciãos que preferiram morrer com dignidade em suas casas? E o que você achou do desfecho com a chegada do general Marco Fúrio Camillo e o desafio Roma se conquista com o ferro e não com o ouro? Compartilhe suas impressões, os seus pensamentos e o que mais te surpreendeu nessa história. A sua participação é o que move o nosso trabalho e nos ajuda a criar conteúdos cada vez melhores, cada vez mais interessantes. E, por falar em destinos incríveis e histórias de glória e tragédia, já temos o próximo tema definido. Nosso próximo vídeo vai mergulhar na vida de uma das figuras mais intrigantes e, ao mesmo tempo, menos conhecidas do Império Romano. Estamos falando de Pertinax, um imperador que chegou ao poder contra sua vontade, um homem simples, um bom homem que se tornou o líder do maior império do mundo e que tentou restaurar a moral e a honra de Roma, mas cujo reinado durou apenas 87 dias. Preparem-se para conhecer a história de um homem que, em tempos de loucura, tentou ser um exemplo de virtude, mas foi traído pela ganância e ambição dos outros, ou seja, de parte da guarda pretoriana e de alguns senadores corruptos. Se você gostou desse vídeo e se a história de Roma te inspira tanto quanto a nós, não se esqueça de ativar o sininho para não perder o nosso próximo encontro. Até a próxima e que a história continue nos mostrando que os heróis nem sempre são os que esperamos. Fique em paz. Vejo você com a história de Pertinax e ad maiora semper.